Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Isso que Jesus nos disse. A candeia, gente, é um pequeno aparelho de iluminação que é abastecido com óleo, com azeite. E velador é um suporte alto, onde se põe o candeeiro ou então a vela. Que são coisas que a gente não se utiliza, né? Às vezes, naquela época que não tinha luz elétrica, aí sim. Mas depois disso, muita coisa foi deixada de ser usada. Bom, candeia debaixo do alqueire. E por que Jesus fala por parábolas? Não se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Mateus, versículo 5. Não há ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama, mas deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles entrem e vejam a luz. Pois não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de escondido que não deva ser revelado e aparecer publicamente. Lucas, versículo 8. Seus discípulos, se aproximando, disseram: Por que falais por parábolas? E respondendo, lhes disse: Porque foi dado a vós conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais lhe será dado, e ele ficará na abundância. E aquele, entretanto, que não tem mesmo o que lhe será tirado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não escutam, e não compreendem. E neles se cumprirá a promessa de Isaías, que diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo ficou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos. E fecharam os olhos para que seus olhos não vejam, e seus ouvidos para que não ouçam, para que seu coração não compreenda e nem se convertam, permitindo que eu os cure. Mateus, versículo 13. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, enquanto que ele mesmo, constantemente, o sentido de suas palavras sobre o véu alegórico, nem todos podem compreender. Ele se explica ao dizer a seus discípulos: Eu lhes falo por parábolas, porque não estão ainda à altura de compreender as coisas certas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim dizer-lhes tudo seria inútil por enquanto, mas digo-vos a vós, porque vos foi dado compreender estes mistérios. Ele procedia perante o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. Desta maneira, indica o verdadeiro sentido do seu ensinamento. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a luz. Isto é, não é prudente revelar precipitadamente todos os conhecimentos, pois o ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se dirige, porque há pessoas para as quais a luz muito viva
ofusca sem esclarecer. Acontece com a sociedade em geral, o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam pela infância, pela juventude, pela idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, já que o grão que é semeado fora da época do plantio não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, deve, cedo ou tarde, ser descoberto, pois atingindo um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. As trevas da ignorância lhes pesam. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar, refletir sobre a sua fé. Por isso é que não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão a fé se enfraquece. Se, em sua prudente sabedoria, a providência só revela as verdades gradualmente, sempre as desvendará à medida que a humanidade esteja madura para recebê-la, mantendo-as em reservas e não debaixo do alqueire. Porém, quando os homens as possuem, as esconde do povo a maior parte do tempo, apenas com o intuito de dominá-lo. São estes os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Foi por isso que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas, enquanto essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu dos mistérios. O povo, atingindo a maioridade, quis conhecer os mistérios a fundo e então eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Não pode haver mistérios absolutos, e Jesus está com razão quando diz que não há nada de secreto que não deva ser revelado. Tudo que está oculto será um dia descoberto, e o que o homem ainda não pode compreender na terra lhe será sucessivamente revelado em mundos mais avançados e quando estiver purificado. Aqui na terra, ele ainda está em meio ao nevoeiro. Pergunta-se, que proveito o povo poderia tirar dessa quantidade de parábolas, cujo sentido era indecifrável? Devemos considerar que apenas nas questões de mais difícil compreensão da sua doutrina, Jesus falou de modo velado, principalmente por parábolas. Mas a respeito da caridade para com o próximo e da humildade em tudo que disse, foi claro e objetivo, não deixando dúvidas, já que elas são condições básicas de salvação. Devia ser assim, porque se tratava de uma regra de conduta, regra que todos deviam compreender para poder compreendê-la. Era o essencial para um povo inculto, a qual se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, ele desenvolvia seu pensamento apenas junto aos discípulos, que estavam mais avançados moral e intelectualmente, e Jesus podia ensinar-lhes conhecimentos mais avançados. Foi assim que disse: aqueles que já têm, será dado ainda mais. Entretanto, Jesus, mesmo com seus apóstolos, tratou de modo muito vago, em muitos pontos cuja completa compreensão estava reservada a tempos futuros. Foram esses pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro vieram revelar
as novas leis da natureza, possibilitando a compreensão do verdadeiro sentido das suas parábolas. O Espiritismo vem lançar luz sobre uma série de pontos de difícil entendimento. Entretanto, não o faz imprudentemente. Os Espíritos, em suas instruções, procedem com uma admirável prudência, apenas sucessiva e gradualmente aborda as diversas partes já conhecidas da doutrina. E é assim que as outras partes serão reveladas ainda, à medida que o momento de fazê-la vir à luz tiver chegado. Se a houvesse revelado completamente desde o início, seria acessível apenas a um pequeno número de pessoas e assim teria assustado e afastado aqueles que não estivessem preparados para entendê-la, o que teria prejudicado a sua propagação. Seus espíritos ainda não dizem tudo abertamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem porque coloque a cadeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e de propagar-se antes de apresentarem uma a outra, e dão aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. E é assim que a gente está vendo cada dia, cada momento, cada tempo, coisas maravilhosas, coisas que nos levam certamente para o caminho certo.